O santo do dia 26 de junho. Hoje vamos conhecer a história de vida de José Maria Escriva de Balaguer, fundador da Opus Dei. José Maria Escriva Balaguer nasceu em Barbastro, na Espanha, em 9 de janeiro de 1902, no século XX. O segundo dos 6 filhos de José Escriva e Maria Dolores Albas. Seus pais, católicos fervorosos, levaram no batismo 4 dias depois, em 13 de janeiro de 1902, no século XX. Depois lhe ensinaram, antes de tudo, com sua vida exemplar, os fundamentos da fé cristã católica e a prática das virtudes cristãs católicas. Tinham grande afeição por sua mãe e grande confiança e amizade por seu pai, que o convidava a recorrer a ele livremente para lhe contar suas preocupações, sempre ao ponto de lhe dar conselhos afetuosos e prudentes. Logo o Senhor começa a temperar a sua alma na forja da dor. Entre 1910 e 1913, no século XX, as 3 irmãs mais novas morreram, e em 1914, no século XX, a família sofre um colapso econômico. E em 1915, no século XX, os escrivãs mudam-se para Logrono para viverem modestamente. Em 27 de novembro de 1924, no século XX, faleceu José Escriva, atingido por uma súbita sincope. Pouco antes de sua ordenação, em meio às dores, ele sempre foi sustentado da sua família. Em 1941, enquanto pregava em um retiro, um grupo de sacerdotes de Lérida deu a notícia do falecimento de sua mãe, que tanto tinha ajudado nos apostolados da Opus Dei. O Senhor também permite que os amargos mal entendidos sejam descandeados contra ele. No inverno de 1917 a 1918, no século XX, durante as férias de Natal, um dia ele observava as pegadas congeladas deixadas na neve por 2 pés descalços. São as pegadas de um religioso carmelita que andava descalço. Então pergunta-se se outros fazem tanto sacrifício por Deus pelo próximo. Não poderei oferecer-lhes nada. Assim nasce uma inquietude divina em sua alma. Comecei a ver o amor e a perceber que meu coração me pedia algo grande, que era o amor. Decidi tornar-se sacerdote. Logo iniciou os estudos eclesiásticos no seminário de Logrono, em 1920, no século XX. Mudou-se para Saragoça, e cuja Pontifícia Universidade completou a formação e antecedeu ao sacerdote. Na capital aragonesa, completou também os estudos de direito, e o empenho de José Maria numa vida de piedade, disciplina e estudo é um exemplo para os seminaristas. Em 1922, no século XX, com apenas 20 anos, o arcebispo de Saragoça nomeou como inspetor do seminário. Naquele ano, ele passa muitas horas em oração diante do Santíssimo Sacramento, lançando as bases de uma profunda vida eucarística, e vai todos os dias à Basílica de Pilar para pedir a Nossa Senhora que lhe mostre o que quer dele. Em 2 de outubro de 1968, no século XX, ele disse: fiquei repetindo, Senhor, deixe-me ver. E o Senhor assim seja. Também repeti, cheio de confiança na minha Mãe Celeste: Senhora, que assim seja. Senhora, que assim que eu veja. A Santíssima Virgem sempre me ajudou a descobrir os desejos de seu filho. Em 28 de março de 1925, José Maria foi ordenado sacerdote por Monsenhor Miguel dos Santos Dias Gomorra, na igreja do Seminário de São Carlos, em Saragoça. 2 dias depois, celebrou sua primeira missa solene na Santa Capela da Basílica de Pilar. Depois foi para Madrid, e lá se trabalhava incansavelmente com as crianças doentes e os pobres nos subúrbios.
Nasceu em 2 de outubro de 1928, José Maria participava de um retiro espiritual enquanto meditava. De repente, veio a missão que o Senhor lhe confiara: iniciar um novo caminho vocacional na igreja, promoveu uma busca de santidade e o apostolado através da santificação do trabalho ordinário no meio do mundo, sem mudar os status. Poucos meses depois, o Senhor fez compreender que deveria incluir também as mulheres. O objetivo da Opus Dei é elevar a Deus todas as realidades criadas, com a ajuda da graça para com que Cristo reine em todos em tudo. Conhecer Jesus Cristo torna-lhe conhecer e levá-lo a todos os lugares. Em 24 de fevereiro de 1947, o Papa Pio XII concedeu o Decretus Laudius e em 16 de junho de 1950, no século XX, a aprovação definitiva. Em 1933, abre-se uma academia universitária porque percebe que o mundo de ciência e da cultura é um ponto focal para a evangelização da toda a sociedade. Em 1934, publicou sob o título de Considerações Espirituais a primeira edição do Caminho a um livro de espiritualidade, ao qual já foram publicados mais de 4,5 milhões de exemplares, com 372 edições em 44 idiomas. Em 1943, por uma nova graça fundacional que recebeu durante a celebração da missa, nasce na Opus Dei a Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, na qual podia ser incardinados sacerdotes das fileiras dos fiéis leigos da Opus Dei. Os sacerdotes diocesanos também podem fazer parte da Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, sem alterar sua filiação ao clero e suas respectivas dioceses. Nas sessões conciliares, solene e magistério, confirmar alguns aspectos fundamentais do espírito da Opus Dei, a vocação universal à santidade, o trabalho profissional como meio de santidade apostólico, o valor aos limites legítimos da liberdade do cristão em matéria temporal, a Santa Missa como centro e a raiz da vida interior e etc. O Beato José Maria encontra inúmeros padres e peritos conciliares que consideram um autêntico precursor de muitas das principais linhas do Vaticano II. A pregação de Beato José Maria sublinha constantemente o primado da vida interior sobre as atividades organizativas. Como assim vivemos tudo em oração, tudo pode e deve conduzir-nos a Deus, alimentando-se em uma relação contínua com Ele e de uma manhã e noite. Qualquer trabalho honesto pode ser oração. A toda obra que é oração, um apostolado. A raiz dos prodígios, fecundidade do seu ministério, encontra-se preciosamente na ardente vida interior que faz do Beato José Maria um contemplativo no meio do mundo. A 26 de junho de 1975, o Beato José Maria morre em meio-dia em sua sala de trabalho, na sequência de uma paragem cardíaca aos pés de um quadro de Nossa Senhora para a qual dirige o seu último olhar. Naquela época, a Opus Dei está presente nos 5 continentes com mais de 60 mil membros de 80 nacionalidades. Em 17 de maio de 1992, no século XX, em Roma, Sua Santidade São João Paulo II eleva Maria Escriva à honra dos altares, e em 6 de outubro de 2002, o mesmo Papa o canoniza. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 26 de junho. Em Roma, a comemoração de São João de Paulo, no século IV, no ano 330. Em Trento, em Valência, hoje na Tridentina, Aldine, na região da Itália, São Vigílio, bispo e mártir, no século V, no ano 405. Em Nola, na Campanha, também na região da Itália, São do Pâncio, bispo, faleceu de morte natural no século V, 405. No território de Poitiers, na Aquitânia, atualmente em França, São Maximínio Abade, faleceu de morte natural no século VI, 515.
Em Tessalônica, na Macedônia, atualmente na Grécia, São David Eremita faleceu de morte natural no século VI, 540. Em Valencioneles, na Austrásia, no território onde é na França, o santo Silvio, bispo, e seu discípulo que sofreram os martírios no século VIII, no ano de 730. Em Córdoba, na Andaluzia, na região da Espanha, São Pável, mártir que aos 13 anos, no século X, no ano de 925. Em Cúblio, na Umbria, na região da Itália, São Rodolfo Bispo faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1064. Em Belle, na Sordônia, na atual França, Santo Atomeu, bispo e monge Cartucha, faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1177. Num barco acorado no largo de Rouferet, na França, o beato Raimundo Pentinoano Josme, presbítero e mártir, no século XVIII, no ano de 1794, pela Revolução Francesa. Em Cabaí, na França, as beatas Madalena Frotinieri, Francisca Launiel, Teresa Fanchou, Joana Grevre, virgens e mártires que eram filhas da caridade, martirizadas no século XVIII, no ano de 1794, pela Revolução Francesa. Em Gothenburgo, junto à cidade de Lustertão, no Hebei, na província da China, São José Mansuin, médico e mártir no século XX, no ano de 1900, pelo governo chinês. No território jalisco, nos arredores de Guadalajara, no México, São José Maria Presbítero, martirizados pelos protestantes mexicanos no século XX, no ano de 1927. Em Trevel, na Itália, a beato André Jacinto Lórgano Bispo faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1936. Na floresta de Birox, perto da cidade de Stranka, no território de Lviv, na Ucrânia, os beatos Nicolau Korodon e o presbítero Valdomiro Sprinov faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1941. Em Surkriv, localidade do mesmo território de Lviv, na Ucrânia, o beato André Isaac, presbítero e mártir no século XX, no ano de 1941, pelo exército ocupante. Em Beirute, no Líbano, o beato Tiago Gansir Haddad, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, fundador da Congregação das Irmãs Franciscanas da Cruz, no Líbano, faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1954. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 26 de junho, dia em que a Igreja celebra São José Maria Escrivá de Balaguer, fundador da Opus Dei.